segundo. Não, esqueci de trocar meu nome, ficou Jenny Fit, gente, é porque eu já uso o Zoom, então vai ficar. Deixa assim. Agora eu sou chamada assim mesmo, todo lugar que eu vou, você que é Jenny Fit? Eu tô assim, sou eu. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, beleza. Portal da Cidade tem um prazer de estar com vocês aqui hoje, na segunda noite da Semana da Liberdade Digital, hoje com mais 3 convidadas mais do que especial. Estamos sendo transmitidos aqui ao vivo pelo Facebook, então queria mandar um salve aí para todos que estão no Facebook assistindo a gente, e falando que a gente vai ter a mesma estrutura, o mesmo roteiro que a gente teve ontem. A gente vai conversar um pouquinho sobre o papel de cada uma, como que esse mundo digital, esse mundo da rede social, do marketing digital, da influência digital aconteceu na vida de cada uma. E, ao finalzinho, a gente vai abrir para algumas perguntas, tá bom? Então, assim, queria primeiro, não posso deixar de agradecer a vocês 3 por terem aceitado o convite, tá? A gente ficou muito feliz de vocês terem aceitado, terem entendido a nossa proposta. É o primeiro evento que eu vejo acontecer assim na região, com tantas pessoas diferentes em uma semana só. Então, é muito importante para a gente essa participação de todos vocês, e a gente ficou muito feliz de vocês terem aceitado. Aqui a gente está com a Jennifer, que está ali com a Jenny Fit. Passar já a palavra para elas se apresentarem. A Letícia Rolim e a Fiamma Souza. Todas as 3 com uma atuação na rede social, umas com mais preferência por uma rede social ou por outra, mas com atuação na rede social. E com certeza vão ter muita coisa para contribuir, para falar para a gente aí hoje. Tá bom? E, para começar, eu vou passar a palavra, né, para elas se apresentarem, falar um pouquinho da sua trajetória pessoal, falar um pouquinho da trajetória política, da trajetória... porque eu estou tão acostumado a fazer live com vereador e prefeito que... Candidatas à prefeitura. Desculpa o ato falho. Mas... Adorei, inclusive. A trajetória pessoal e a trajetória profissional. Melhor assim? Sim. Fiamma, fica à vontade. Pode começar se apresentando, por favor. Oi, gente, boa noite. Como vocês estão? Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje, podendo conversar. Como o Jonathan disse, é o primeiro evento que eu vejo aqui na região que tem essa abordagem totalmente voltada para o digital. Eu acho que Mariana é uma cidade do interior, mas não é por ela ser do interior que a gente tem que se comportar de maneira limitada no universo digital. E eu gostaria de parabenizar os organizadores por essa iniciativa, principalmente nesse momento, né, de pandemia, em que mais do que nunca o universo digital vem se destacado e servido mesmo como uma alternativa para que a gente consiga levar a vida de uma forma normal. Estou muito feliz, muito honrada, porque estou do lado de 2 pessoas que eu admiro muito, profissionalmente, pessoalmente. A Jennifer e a Letícia, eu conheço as duas, conheço o trabalho das duas e admiro muito mesmo. Eu tenho certeza que elas sabem disso, mas não custa falar. Quem ainda não segue as duas nas redes sociais, sigam, porque vale a pena. E meu nome é Fiamma Souza, eu sou advogada, eu sou especialista em direito imobiliário, eu estou como presidente da OAB Jovem aqui da cidade e eu tenho um perfil que chama Papo de Advogada, que eu criei assim que eu me formei, para tentar levar o direito para as pessoas de uma maneira bem dinâmica, porque eu acredito que direito é uma coisa que não serve apenas para quem executa, para quem trabalha na área, advogado, promotor, juiz. Eu acredito que direito é para todo mundo. E eu tentei trazer numa abordagem bem simples, bem dinâmica, bem didática, o direito sem juridiquês para as pessoas.
E aí, através do direito, né? Através do direito, Ao eu contrário. quis mostrar para as pessoas um pouquinho da minha rotina também de jovem advogado, porque a gente também tem essa ideia de que advogado é uma pessoa séria, formal, e às vezes a gente deixa de buscar o contato com algum advogado porque a gente acredita que a gente não é suficiente para chegar perto dele, né? Letícia, Tá você me desconcentrou. Eu acho que eu esqueci quem eu era ou o que eu tinha que falar sobre mim. É que ela está sem áudio, ela está preocupada ali, tadinha. Aí, Sim, Ai, gente. obrigada. Desculpa, gente, é porque só o Jonathan liberava. Tá assim, Eu não só sei o que ele pode aconteceu com liberar. você, Eu tô assim, ativa, por favor. mas eu ia ativar, pode ficar Desculpa. tranquilo. Fiamma, mas pode continuar, é bacana essa parte que você está falando, porque sem querer entrar já no tema, mas a sua visão que levar o direito com uma linguagem mais simples, né, sem juridiquês, igual você disse, e Sim. utilizar as redes sociais para ampliar um público maior. Pode continuar. Sim, então, eu queria usar o direito realmente como um catalisador de mudança social. E eu acredito que a gente consiga fazer isso com as redes sociais, porque é um espaço aberto, é um espaço amplo, que a gente tira esse estigma de elitizado do direito e coloca para todo mundo tem que ter acesso à informação. O direito ele serve para todo mundo. E aí, trazendo um perfil com o nome Papo de Advogada, uma garota super nova, já especialista num tema, falando e assim, sem cobrar por isso, né? Porque rede social é gratuito, todo mundo aqui, eu, a Letícia, a Jennifer, a gente trabalha com isso, a gente dedica tempo para fazer isso e não é fácil. Quem já tentou alguma vez manter um perfil, ter constância, dedicação, sabe que a gente trabalha realmente. Então, eu fui fazendo isso e, de alguma maneira, de alguma forma, as pessoas foram gostando, foram se identificando comigo, tanto com a Fiamma normal, como com a Fiamma advogada. E, obviamente, isso me ajudou a crescer muito profissionalmente. E hoje, eu não sei se eu vou ser a melhor pessoa para estar aqui falando sobre marketing jurídico, porque a Jennifer e a Letícia, elas fazem esse trabalho para redes, para marcas, e eu faço esse trabalho para Fiamma advogada, sabe? Então, existe uma certa diferença sobre isso, e as meninas estão muito na minha frente. Eu acredito que talvez isso vá acontecer algum dia, mas não é o meu propósito. O meu propósito é realmente desenvolver o Fiamma Souza Advocacia e graças a Deus que as pessoas se identificam, né? Porque é um trabalho muito nichado. Então, a probabilidade de só advogado me seguir é muito grande, porque a gente está num país em que temos cidadãos, mas esses cidadãos não se identificam como pessoas de direitos e deveres. Então, a probabilidade de só advogado me seguir seria muito grande, e graças a Deus isso está aumentando, né? E o meu nicho está crescendo, mas inicialmente não seria esse o meu foco, seria realmente só distribuir conteúdo jurídico e fazer o Fiamma Souza Advocacia crescer mesmo. Bacana, muito legal. Pode ficar tranquila, que eu não vou falar pelas meninas, não, mas essa questão de desenvolvimento e aprendizado, ela é uma constante. A gente nunca consegue saber tudo, não, até porque eles não deixam, né? Todo dia eles estão lançando ferramentas novas, todo dia tem um negócio diferente, então a gente tem que estar sempre atualizado, estar sempre correndo atrás e aprendendo diferente mesmo. E também cada um faz de uma forma diferente, né? Por isso que eu quis reunir as pessoas assim, pessoas que às vezes atuam de forma parecida, ou às vezes de forma tão diferente um do outro, mas é justamente para isso, para a gente poder trocar essas experiências mesmo, né? Jennifer, fica à vontade, Jennifer. boa noite, gente. Boa noite. Faço
as minhas palavras, a palavra da Fiamma, com relação a esse projeto, que eu creio que será um projeto, né, Jonathan, porque está sendo muito bacana isso, né, você abrir essa oportunidade para pessoas simples como a gente mesmo tá podendo falar um pouquinho mais do nosso trabalho, explicar um pouquinho, né, dessa nossa trajetória, né, tanto no mundo digital quanto no nosso lado profissional também. Então, eu queria agradecer muito pelo convite, fiquei muito feliz, senti muito lisonjeada mesmo, tá? Muito obrigada. E bacana, parabéns, obrigado. Tá? Mais uma vez pelo programa. E, por coincidência, vocês conseguiram colocar pessoas assim, que a gente já tem uma conexão, né? No caso, a Fiamma já falou, mas a Fiamma e a Letícia já conheço há mais tempo. Eu e a Letícia, então, a gente tem uma ligação ainda um pouquinho maior ainda, né? Que eu vou contar um pouquinho mais para frente também com relação ao meu lado profissional, ao estúdio. Então, gente, meu nome é Jennifer Caroline, sou profissional de educação física. Tá escrito Jenny Fit aí, mas é porque eu utilizo o Zoom para me dar aula. Mas agora eu já sou conhecida como Jenny Fit, né? Depois que eu inaugurei meu estúdio. Aí, pela minha marca, todo mundo já está me conhecendo como a Jenny Fit, né? Então, eu trabalho com a ginástica coletiva aqui em Mariana. Eu sempre fui professora de ginástica coletiva, né? A minha especialidade é a ginástica coletiva. Eu comecei, na verdade, com essa questão que na época não era blogueirinha que falava, né? Mas eu sempre fui o tipo de profissional que eu gostava muito de publicar as minhas aulas, as minhas fotos, desde quando eu comecei a fazer estágio, né? Na UFOP, então eu pude começar a dar aula, e eu sempre fui de gravar minhas aulas, tirar foto das minhas alunas, e na época não tinha Instagram, era só o Facebook. Então, eu só utilizava o Facebook, tirava foto, publicava. Então, eu sempre tive uma conexão com as redes sociais por conta de divulgar o meu trabalho. E eu sempre gostei de tirar muita foto, de postar, eu sempre ganhava as coisas, tinha mania de postar, e nunca foi pensando nesse lado de influência, que na época nem tinha isso, né? Ninguém pensava em influencer digital, em isso ser uma ferramenta de trabalho, né? Que hoje muitas pessoas trabalham com isso, né? Sim. Então, assim, eu sempre trabalhei dessa forma. Aí depois, tudo começou quando eu comprei um produto para o meu cabelo. E na época eu fiz uma propaganda mesmo, porque eu fiquei apaixonada com o produto. Então, eu falei super bem do produto, falei que foi muito bom para a pessoa ir comprar. Eu tinha comprado, não ganhei o produto. Falei o nome do local, falei o valor do produto, falei o que foi bom para o meu cabelo. E depois, no dia seguinte, a pessoa falou assim: Jennifer, eu já estou sem o produto aqui na minha loja, porque você fez uma propaganda no seu Instagram e todo mundo veio poder para procurar. Ué, que bom e tal, foi por isso. E aí, depois disso, as lojas começaram a falar assim comigo: Jennifer, quanto que você cobra para você fazer uma propaganda para mim? Que me falaram que você fala muito bem, que você divulga muito bem, que você é muito desinibida, você consegue conversar e tal. Só que eu consegui isso através do meu trabalho, né? Porque eu tenho que trabalhar com o público. Então, a ginástica coletiva faz a gente ficar um pouquinho mais relaxada, não ter tanta... Eu fico falando que tira vergonha na cara da gente, né? Porque a gente tem que aprender a falar em público e aprender a passar por diversas situações que mudam a todo momento, né? A gente não consegue seguir bonitinho um cronograma que a coisa muda. Então, aí, a partir disso, eu sempre gostei muito de fazer eventos nas academias em que eu trabalhei, antes de inaugurar o meu estúdio. Então, todo evento eu fazia aulão. A Letícia sabe, a Fiamma já participou também de aulão comigo. Então, eu sempre gostei muito de fazer aulão, eu sempre fui muito festeira. Então, aí, o que eu falava? Não, vamos fazer o seguinte, você me dá um brinde para me sortear na minha aula e eu faço uma propaganda para você. E foi assim que foi crescendo essa questão minha de vínculo com o patrocinador. Então, eu sempre trabalhei na rede social com patrocínio, né? Não era o meu meio de trabalho para me ganhar o meu sustento, mas era onde eu divulgava a minha aula, eu vendia a Jennifer como profissional ali. E era um agrado para os meus alunos. E aí isso foi crescendo, e aí eu fui fazendo essas parcerias, sempre juntando, casando, às vezes mais para os meus alunos, né, para poder
agraciar os meus alunos do que para mim. Mas muitas vezes eu ganhava coisa para mim também. Então, assim, aí eu fui aumentando esse vínculo meu, essa coisa de conexão com rede social, e depois que veio o Instagram, isso aumentou muito, e a minha visibilidade como profissional aumentou. Pessoas começavam a me seguir e falavam, nossa, a minha prima faz aula com você, mas eu não sou de Mariana, mas eu te sigo, eu fico muito empolgada com o seu trabalho, eu admiro muito o seu trabalho. Então, eu fui começando a ver que, apesar de eu estar fazendo isso como meio de ajudar os patrocinadores, eu comecei a ver que eu tinha que fazer isso de uma forma não só de brincadeira, porque tinham pessoas ali que estavam realmente ouvindo e seguindo o que eles estavam falando. Então, eu tinha que tomar cuidado com o produto que eu falava, com a forma como eu falava, porque a interpretação de quem está ouvindo é completamente diferente do que eu estou falando, né? Então, eu sempre deixava bem claro, gente, isso foi bom para mim. Eu sempre procurava, né, fazer essa divulgação da maneira mais clara possível, né? E aí, depois disso, quando eu me formei e tudo, né, tirei o meu registro, aí eu abri o meu estúdio, e aí foi uma porta ainda maior, porque eu fiquei com muito medo, né, porque quando a gente começa a ser dona do próprio negócio, a gente fica um pouco receosa de sair de um local que você trabalhou há tantos anos, que você já tinha uma fidelidade, para você ser dona do seu próprio negócio, né? Mas eu fui muito agraciada, eu sou muito grata, porque muitas pessoas que eu não conhecia pessoalmente apareceram lá no meu estúdio e falaram, nossa, eu já te sigo há tanto tempo, você agora abriu o seu local, eu vim aqui atrás de você. E assim, pessoas me encontravam na rua, Jennifer, vem cá, eu não conhecia, mas eu sorria e falava assim, oi, meu bem, tudo jóia? E começava a conversar, e ali eu já ia, né, falando sobre o meu trabalho, explicando sobre a ginástica coletiva, ou às vezes outras lojas me chamando para parceria e tal. Então, assim, eu consegui, através também da rede social, garantir o meu público também. Né? E agora, o meu público de NFIT, que eu até tenho que mandar agora um beijo para as minhas alunas, que elas devem estar assistindo, que eu não posso esquecer. Beijo, time maravilhoso. A tia não esqueceu de vocês. E aí, através desse... Não, a tia, gente, me chamam de tia, eu tenho que falar, né? Então, assim, através desse vínculo que eu tive, graças a Deus, eu tenho muitos patrocinadores, sempre quando eu faço um evento, entram junto comigo. Então, é uma forma de eu divulgar, né, a Jennifer profissional, né, e também de eu ajudar aquele parceiro, que a gente sabe que aqui em Mariana, né, a gente é uma cidade pequena, então o boca a boca faz muita diferença, então a gente sabe que essa coisa de você gerar uma confiança, uma credibilidade para a pessoa que está ouvindo é muito bom, né? Mas aí eu consegui fazer 2 Instagrams. Eu tenho meu Instagram pessoal, com que eu faço as minhas propagandas, e tem o Instagram do estúdio, que é o @JenneStudioFit, que aí eu já falo sobre as minhas aulas, divulgo parcerias relacionadas com atividade física, com exercício físico, né? Então, assim, eu consegui dividir. Na época eu fiquei até com medo, eu falei, nossa, mas eu vou ter que gerenciar 2 perfis, não é fácil. Não é fácil, gente, é muito difícil. Só que eu queria ter os meus 2 lados, eu não queria sempre ser vista como a Jane Fit. Eu queria ser vista como a Jenny, como a Jennifer, que todo mundo já conhece. Então, eu tenho esses 2 perfis e sou muito grata porque, para mim, a rede social é de fundamental importância, sabe? Principalmente agora, nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente sabe que não está sendo fácil, e o meio melhor que a gente está tendo, tanto para a gente conseguir manter o nosso sustento, pagar as nossas contas, né? E ainda conseguir ajudar o próximo, é a rede social. E mais uma vez, Portal Cidade, parabéns, porque eu tenho certeza que depois dessa semana, eu acho que muita gente vai ganhar seguidor, muita gente vai conseguir mais credibilidade, né? E a gente vai conseguir poder divulgar mais, né? Tanto os profissionais quanto os produtos, os trabalhos também das pessoas, né? Agora eu vou parar de falar um pouquinho, sem falar demais. Vamos deixar para a Letícia. Muito legal. Gente, eu tô aqui, meu Deus. Essas meninas dão um show aqui, pelo amor de Deus, gente.
Maravilhosa. Senão, na hora de Jonathan me perguntar, eu não vou ter o que falar. Não, tranquilo, não esquenta a cabeça, não. Deixa eu É só fazer mentira, um é mentira. A registro cereja do aqui. bolo vai vir no final. Né? Olha, Ótimo. deixa eu fazer só um registro aqui antes da Letícia. Gláucia Paula. Você conhece, Jennifer? Minha aluna maravilhosa! Ai, tá Meu vendo? Deus! Tá mandando um abraço aí para você, tá bom? Ai, beijo, Glaucia, minha guerreira! Obrigada! Eu não posso deixar de agradecer suas palavras. Acho que, assim, a intenção da gente é muito positiva, sabe? Eu acho que qualquer benefício que vier, nessa semana, principalmente, eu estou evitando de falar de coisa ruim, né? Porque a gente já vê tanta coisa ruim, então é trazer um pouco de coisa boa para as pessoas, é trazer um pouco de informação, de alegria, de divertimento e de histórias pessoais também, sabe? Ontem a gente teve duas pessoas aqui que foi assim, quem acompanhou, falei que a frase que me marcou ontem foi que eu fiquei impactado com as duas, sabe? Porque foi muito legal, elas foram extremamente sinceras, transparentes, eu achei muito legal. E eu acho que é isso mesmo, acho que você definiu aí, às vezes sem até você perceber, o que é o papel do influenciador, né? Da preocupação que você tem com aquilo que você posta, com aquilo que você recomenda. Então, acho que é isso mesmo. E aí, agora eu vou passar a palavra, então, para a Letícia, que eu acho que ela está um pouco ansiosa, doida para falar, não está, Letícia? Gente do céu, esse negócio de ansiedade começou ainda agora nessa pandemia louca, né? Tudo bem, gente? Boa noite a todo mundo aí que está assistindo aí no Facebook. Estou muito feliz, gente, desde quando eu recebi o convite, eu estou muito feliz, muito agradecida, achei maravilhosa a ideia, mesmo que pareça assim, não, mas uma cidade pequena e tal, mas o movimento tem que acontecer, né? Tem coisa boa acontecendo, tem coisa movimentando. As pessoas, não importa o tamanho da cidade e tal, eu acho que, inclusive, por ela ser pequena, mais movimentos como esse devem continuar, viu? Parabéns, Jonathan, parabéns a todo mundo aí do Portal das Cidades, vocês tiveram uma ótima ideia e continue assim, quem sabe novos projetos, enfim. Falar sobre mim, gente, nesse universo é muito louco, porque eu tenho certeza que, assim como cada uma contou a história, que surgiu de uma coisa, como que se diz, orgânica, né? Veio de uma forma natural, veio leve, e essa leveza é muito importante, porque ela finda ali um alicerce ali muito forte, né? E talvez, não, por que não a gente está aqui falando sobre isso, seja justamente por isso, né? Porque a gente tem pessoas por trás de tudo isso. Ninguém é alguém sozinho, né? Então, tem um monte de gente que ajuda. E, gente, como eu conheço as duas, eu posso falar, né? Acompanhando há tempo, até o movimento mesmo nas redes sociais, gente, porque a gente, querendo ou não, é um pouquinho diferente nas redes sociais. A gente é um pouquinho diferente. Eu vou contar uma coisa, não leve pro lado pessoal, viu, Fiamma? Mas eu lembro... Ai, meu Deus, conta da Jennifer! A Fiamma começou com um papo de advogada e ela foi ali só fechando, foi só fazendo aquele funilzinho assim, ó, de conteúdo. E eu só observando aquilo ali, né? E aí eu falei assim, gente, que legal, porque não é muito comum a gente ver uma pessoa falando desse assunto, né? Nossa, imagina se todo aluno fosse tão interessado assim. Eu acho que ela estava na faculdade ainda. E aí, depois, em seguida, ela parou de seguir um monte de gente. Aí ela parou de me seguir. Aí eu falei assim, gente, o que eu fiz? Eu também. Que horrível, gente. Eu sigo todo mundo com o perfil de escritório, tá? Aí, gente, que eu entendi. Eu falei, a Fiamma tá certíssima. Porque quanto menos pessoas ali seguindo ela, que não tem a ver com esse universo, é melhor para ela. É melhor para o público dela. É melhor. Esse assunto eu tenho certeza que a gente vai chegar mais para frente. Mas meu assim, conteúdo é nichado, né? Eu acho que a maior diferença do meu para vocês é que meu conteúdo é totalmente nichado. Pois é, o da Jennifer tem essa parte
dela seja estar nela, essa vendedora nata, essa pessoa que quando quer um negócio, ela expande, ela quer que... Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, mas a Jennifer tem uma facilidade melhor de comunicação ali. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer contar para todo mundo, né? E aí ela tem isso, assim, de natureza, e não importa aonde ela vá, que as pessoas vão atrás dela, né? Isso é muito o que as redes sociais, de forma digital, mostra como que o mundo aqui fora funciona, né? Cliente, ninguém rouba cliente, o cliente só vai atrás do que é melhor para ele, né? Basicamente isso. E eu percebia muito isso nas redes sociais e fui mudando a minha personalidade. Eu trabalhei em várias agências, editoras, gráficas, e eu fui vendo que ali eu era uma funcionária, que eu tinha regras e tudo mais, eu obedecia. Agora a Letícia estava totalmente apagada. Tudo que eu fazia, eu era criticada. Eu lembro, gente, eu lembro até hoje do dia, em 2016, quando o Facebook lançou a live. Eu fiz uma live do nada, liguei ao Facebook da agência e comecei a falar altas abobrinhas. E comecei a apresentar todo mundo da agência. Dá oi aqui, não sei o que lá. Cara, foi o comentário da semana. Todo mundo comentando. Nossa, que massa, não sabia que o escritório era assim. Ah, não sabia que fulano trabalhava lá. E foi legal. E uma coisa extremamente, assim, nada profissional, né? Uma coisa distraída ali, mostrando pessoas ali por trás. E foi muito bom. Foi bom porque ali eu quase perdi o emprego várias vezes. Eu já pedi demissão também de empregos que eu ganhava muito bem, mas não tinha a ver com o que eu acreditava. E você ter a coragem de negar e falar assim, quer saber? Cara, passo fome. E eu sou muito dessas, cara, passo fome, mas eu não vou fazer isso, sabe? Eu sou maluca, né? Muita gente fica assim, você tá doida? E suas contas e tudo mais. Eu falei, as contas que lutem, eu não posso fazer nada. Se eu não tenho sanidade mental, eu não vou para lugar nenhum, não, minha filha. Você tá me entendendo? Quem já teve depressão, inclusive, eu tive há muitos anos atrás, nunca mais quer saber de nada que não tem a ver com você. O que não quer dizer que tudo é prazeroso na vida, né? Eu tenho muita dificuldade com organização, disciplina, essas coisas. Eu luto com isso todos os dias, todos os dias. E agora na pandemia, eu vejo o quanto que isso é importante, viu? Você ter rotina. Ai, que saudade de ter rotina. E foi isso, gente. Saindo desse universo todo, pedindo demissão, me virando sozinha, tendo crises pessoais, aquela crise, será que o que eu tô fazendo é certo? Descobrindo tanto sobre mim, tanto sobre mim, e nesse momento eu comecei a organizar o meu Instagram de forma visualmente agradável. Brincando, assim, porque eu seguia vários perfis que me faziam bem visualizar aquele negócio legal. E aí eu falei, cara, eu vou começar a tomar cuidado com o meu conteúdo, vou começar a fazer umas fotos legais, eu gosto de fotografar, eu gosto disso, então eu vou começar a mostrar um pouco disso. Eu escrevia textos, colocava frases, colocava textos, trocava, as pessoas comentavam, e aquilo ali foi gerando um movimento. E assim como Jennifer, ela também gostava de alguma coisa e eu falava alguma coisa sobre tal coisa, um produto, igual eu falei outro dia em uma outra entrevista, eu falei, a primeira coisa que começou comigo foi o café, que eu gosto muito de café, aí tem uma amiga que tem cafeteria, eu comecei a fazer vídeo na cafeteria, e os vídeos ajudaram a fazer venda do café, porque não era uma cafeteria em si, tem todo uma coisa que a família que produz, e eu sou apaixonada com essas histórias, e eu falei, gente, eu vou trazer. E eu fui trazendo, e aí outra pessoa me chamando e tal. Logo em seguida, mudei para Mariana. Quando eu mudei para cá, gente, eu tava com a mão na frente e outra atrás. Foi em 2018. Eu tava desesperada. Sabe aquela crise que você acha que você não é boa o suficiente em nada que você faz? Nada. E aí eu falei, eu tô cansada. Eu acho que chega uma hora que a gente cansa. Aí eu falei, eu tô cansada, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer alguma coisa. E se tiver ruim, cara, eu preciso que fique ruim mesmo, até para poder aprender a ficar bom, então. E aí eu fui trazendo um pouco disso. E
automaticamente, assim, de graça mesmo, assim, né? Porque eu achei que eu deveria ser paga por isso, mas se eu gostava de alguma coisa, eu mostrava, eu ia numa loja, eu mostrava tal coisa, fui fazendo pequenas edições de vídeo e tudo, porque são conteúdos que eu consumo, eu gosto de assistir. Então, comecei a fazer coisas que eu gostaria de assistir. Assim como muitos diretores de cinema falam isso, eu faço filmes que eu gosto de assistir. Não estou importando se as pessoas vão gostar, porque tem aquele roteirozinho, né, que é sempre aprovado, sempre deu o Oscar e tudo, mas ele reparou que roteiro original, tanto de Oscar que ganha, tipo, porque você realmente saiu um pouco da curva, não tô falando que eu tô sendo original, mas ser inovador de certa forma ali e chamar a atenção das pessoas é uma mudançazinha ali em alguma coisa, um ajuste, perceber como é que as pessoas estão gostando e arriscar, cara, se dá, sabe? Dá louca. E assim, eu fico muito feliz que com o tempo as marcas foram me chamando e eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz mesmo, porque é você ver o resultado, é você ver as pessoas felizes, é você falar, cara, que legal, eu gosto do jeito que você fala. Então eu falei assim, cara, eu não tô forçando nada. É tão gostoso ser você. Meu Deus, isso é impagável. Eu a vida inteira cresci que eu falo alto, que eu dou gargalhada alta, que eu incomodo, que eu faço piada em hora errada, que eu tenho um senso crítico diferente, que eu... Até chegar num ponto que, cara, as pessoas pagam pra você ser assim. Aí você falou, que tapa de luva na minha família. Minha mãe, gente, eu lembro de umas primeiras seguidoras que eu tive, eu vou encerrar aí, tá, gente? Das primeiras seguidoras que eu tive, porque a Lu, ela ela faz comida fit. Então, bom, tem uns 2 anos, foi em 2018. E aí eu tava no salão da minha mãe, ela falou assim, eu quero te encontrar. E eu fiquei muito sem graça, porque eu não conheço ela. E como uma pessoa que nunca me viu quer me encontrar? Eu fiquei, como assim? Aí ela foi lá no salão e começou a me chamar dos apelidos que eu gosto de chamar as pessoas. Eu já não tenho falado tanto, mas na época eu falava assim, oi, demônia, como é que você tá? E tudo mais, chamava os outros de demônia. Demônia. E ela chegou lá no salão da minha assim, oi, demônia, tudo bem? Me dando um abraço, gente, como se fosse uma grande amiga minha. E sabe tudo que você gosta. E aquilo me assustou. É sério, eu não fiquei feliz, eu fiquei assustada. E aí minha mãe tá assim. Gente, foi muito engraçado. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, você tem caso com essa mulher, hein? O que você tem com essa mulher? Chegou te abraçando. Que carinho, tipo de carinho que é esse? Eu falei, mãe, ela é uma seguidora minha. Como assim a pessoa dá presente pras outras? Ai, meu Deus. Gente, Vai, Letícia, continua que tá legal. Perdão, sempre tem os meus amigos, eu vou ter que mandar uma mensagem pro meu amigo aqui, que eu tô no meio de uma live. Aí sempre assim, gente. Deixa eu mandar. Não, foi isso, assim. E aquilo foi mostrando pra mim que tava tendo algum impacto, sabe? Tava tendo algum impacto. Então, as pessoas me davam feedback, falavam assim, cara, eu assisto seu conteúdo, fico tão de boa, é engraçada. Enfim, depois eu comecei a monetizar isso de uma forma que eu também não sei como que eu fui fazer, porque não tinha parâmetro. Eu não contei do início da minha carreira como designer gráfico, porque eu acho que não tem muito a ver com esse assunto, seria um assunto muito longo, eu já fui direto para esse daí. Já só falei do resumo mesmo de agência, nessa pulada aí. Mas é isso. Não tenho muito assim do que falar. Hoje eu ajudo outras empresas em conteúdo, né? No conteúdo delas, tanto assim na parte visual quanto muito mais a visual, tá? Do que. Inclusive a minha, né, Leti? Me ajudou muito. A marca da Jennifer. Ela repaginou a minha logo, a minha marca. Sim. Ela tinha um desenho, a gente refez o desenho e tal. Eu trabalhei muitos anos fazendo isso. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Não é lá uma coisa que eu amo tanto, tanto, tanto fazer. Eu faço com o maior carinho. Mas é uma coisa que eu fico assim, gente... Eu só imagino, eu queria desenhar e tá tudo pronto. Mas é uma construção de marca. É você ter todo o contato ali com o cliente. Você entrar na história e tudo. E são tantas pessoas que me procuram que eu fico assim, gente, eu queria tomar agência e tudo. Já tentei trabalhar com outras pessoas, mas é complicado. Aí eu fico pensando, gente, eu invisto em mim, o que eu faço? E eu confesso para vocês também, de novo, que eu tô bem numa transição, tá? Eu não tô sabendo muito bem para onde que eu tô indo.
Ainda mais nesse momento pandêmico, viu, Jonathan? Tá Complicado, né? tá interessante, né? Vamos observando. Mas o público, como a Fiamma também falou, foi isso. As pessoas vão dando de bandeja para a gente algumas coisas que a gente não imagina. E você fala, nossa, tá aí. Posso fazer tal coisa. Vou começar a fazer conteúdo para advogados. Eu achei que teriam mais pessoas assim, mas começou a ter pessoas assadas, entendeu? Uhum. É um universo curioso e ele funciona assim muito rápido, né? Enfim, agradeço a tudo que aconteceu comigo até aqui, todas as coisas, inclusive até ser convidado para um evento desse aqui. Oh, bacana, Como esse, muito como essa legal. live. Muito bacana. É muito legal ver a história de vocês. Acho que com certeza vai ser uma história que vai inspirar muita gente. Vou fazer um intercâmbio aqui rapidinho aqui. Eu confesso aqui minha ignorância. Lelena Geraldo Fernandes, quem que é? Minha mãe! Ah, isso aí. Então É você trouxe minha mãe, gente, a torcida, família né? inteira. Ah, É minha entendi. Você trouxe a mãe. torcida organizada da Jennifer. Não, Mesmo, gente. gente, viu? Tem Gente, mais gente aqui, tá? Janice Carneiro, Minha a aluna. Silvia Chaves Coelho, é minha tia, tá? Mas tá mandando um abraço para você também. Falou que tá com saudade das suas aulas de Meu Deus, de hidroginástica. hidroginástica. Ai, que delícia. Dinei Beijo, Colares. Silvio. Meu noivo, amor. Obrigada. Tá mandando Oi, parabéns para gente. todo mundo aí. Então, beleza. Realmente é um fã-clube aí, parece que é exclusivo aí, gente. Desculpa aí, tá? Mas então, é muito legal. Eu gostei demais de ouvir a história de vocês. É muito interessante. A Jennifer até falou isso da questão de ter colocado vocês três juntas. Confesso que foi por acaso. Foi sorte do acaso mesmo. Impressionante. E foi até eu que fiz essa separação e eu não imaginaria isso, que vocês três têm contato. Fiquei até com medo, falei, vai que é uma inimiga da outra. Mulher tem muitas essas coisas. Tá pensando bem, não tá, John? Nossa, peraí, que preconceito. Mulher não tem muito essas coisas. Mulher não tem muitas coisas. Deixar amiga, não tem. A gente tem um universo super apoiador. Aham, tá bom. Então, eu tenho costume quando eu... Pode falar? Não, desculpa, eu falei, tô brincando. Nós temos, sim, um universo apoiador. Tá certo. Eu tenho costume de trazer algumas informações, alguns números assim de fora, quando a gente vai conversar, para a gente poder fazer assim trazer para o nosso, né, pequeno universo, se a gente puder colocar assim. Eu acho que com o passar do tempo, eu acho que vocês três aqui e as meninas de ontem também conseguem acompanhar a evolução e entender que os empreendedores hoje eles estão começando a ver o poder das redes sociais, né? E ontem acho que ficou muito claro até como que algumas pessoas estão tipo assim, eu quero me lançar nesse universo agora, eu quero começar agora porque eu estou na pandemia aí, né? Tem 90 dias que eu estou preso em casa, eu tenho que dar um jeito. Então, assim, e eu vejo algumas notícias, a gente fica preocupado, às vezes, até com a forma que isso é entregue para as pessoas. Parece que é fácil, parece que de um dia para o outro você consegue. Assim, eu falar a verdade, eu tenho bastante tempo já que eu estou também nesse mercado aí, e eu não conheço ninguém que conseguiu assim explodir de um dia para outro, não. Tirando a pessoa ter uma exposição assim num Big Brother da vida, uma coisa assim, mas é difícil você conseguir você ter esse perfil capaz de influenciar, né, de um dia para o outro. E aí a gente começa a ver alguns números, né, do nosso meio, vamos colocar assim, e eu vou ler para vocês aqui. É importante eu trazer esses números. 76% das pessoas que usam a internet já compraram um produto com indicação de um influenciador.
83% das empresas já usaram influenciadores. E eu queria saber de vocês, assim, o que cada um pode falar para essa pessoa que está querendo começar agora. A Letícia já falou um pouquinho, deixou bem claro que passou por uma transição, passou por um momento de crise pessoal. E até também que eu acho também interessante, porque ontem também eu falei sobre isso. Tem pessoas que vêm para esse universo, vamos colocar assim, né, de forma orgânica, né, igual você mesmo disse, vem de forma, vai acontecendo. E tem pessoas que não, tem pessoas que têm um projeto, têm um plano de ação, têm uma estratégia, têm uma técnica e tudo mais, né? Então, assim, guardadas as devidas proporções e aquela imagem que cada uma de vocês tem, eu queria que vocês deixassem, assim, falassem um pouco para essas pessoas que estão querendo eu não vou falar aventurar, não, porque talvez seja um risco calculado. Eu não vou entrar nesse mérito, porque cada um, né, cada um sabe onde que o calo dói, né? Vamos dizer assim. Então, querendo ou não, todos nós, como perfil empreendedor ou não, tá buscando sobreviver de alguma forma. Acho que estão buscando caminhos, etc. Eu vou deixar aí aberto para ver qual de vocês primeiro gostaria de falar, mas nesse sentido, assim, eu falo, né? Eu vou falar da minha experiência pessoal. Leva muito tempo. Tem que ser devagar. Não adianta fazer de um dia para o outro. É muito difícil, porque senão a gente não consegue entregar o conteúdo, né? Igual a Letícia falou, aconteceu de forma natural e as pessoas começaram ela percebeu mais as pessoas, como diz outro, você não tinha ideia de que você tinha essa capacidade de influenciar. A Jennifer falou a mesma coisa, né, que foi abordada e, tipo, que não esperava talvez o tamanho da repercussão. Talvez até porque nós também, né, por ser uma cidade menor, Mariana ser uma cidade pequena, a gente às vezes acha que isso não vai acontecer aqui, mas acontece, né? E aí eu queria ouvir de vocês isso, dessa experiência pessoal suas, se teve esse momento de virada, o que vocês podem falar para essas pessoas? Fala, Letícia. Eu vou mostrar um negócio aqui. Peraí. Eu acho que tá aqui do meu lado. Peraí. Sabe que eu... esse foi um momento de virada. Pera, vou virar. Não. Essa foi... Eu não sei se dá para ver. Dá. Dá sim, dá para ver. Vocês conhecem esse casal aqui? Aquela moça que fazia doce e o Paulo. Sim. Essa revista foi muito doida, porque eu tava numa banca de revista e todo lugar que eu chego eu esbarro e as coisas caem, né? Essa revista caiu na minha frente. E olha o que tá escrito na capa dela. O valor da sua influência. Como agem e quanto ganham os novos milionários do Instagram? E o que você deve fazer para se tornar um deles? Quem conhece essa revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ela já é de referência há muitos anos, né? E do nada essa revista caiu assim, eu falei, gente, até arrepiei, o que é isso? E sabe qual que foi a virada, né? Nem todas as coisas que eu vi aqui sobre a Pugliese, sobre a Camila Coutinho, sobre todas essas pessoas que a gente conhece. Ela deu várias coisas interessantes, todas as trajetórias são bem interessantes, mas a virada de chave para mim foi. Esse aqui é de 2018, tá? Se você mora em uma cidade pequena, você está no melhor lugar para atuar. Aí eu falei, nossa, me deu um murro no meio da cara, porque eu sempre achava que eu tinha que ir para São Paulo, que para não sei o quê, e para, sabe, meu amor, é aqui que as coisas, é aqui que o mundo precisa de você. Se você tem um poder de comunicação, então, é isso, gente. Quem quiser dar continuidade, para mim, essa foi uma grande virada para mim, me ajudou muito. Pode falar. Só fazer uma participação rapidinha aqui, porque a gente falou exatamente disso, sabe?
Eu acho que até é isso que o portal tem tentado fazer. É óbvio que eu não quero ir contra as tradições, a gente não está aqui para romper com nada, brigar com ninguém. Acho que, se não me engano, a Letícia falou isso. Tem espaço para todo mundo, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que é um olhar diferente, que tem lugar aqui sim, né? Eu acho que, poxa, temos pessoas criativas, temos pessoas esclarecidas, podemos produzir conteúdo de muita qualidade. E eu acho que é isso aí, o caminho é esse mesmo. Eu concordo com o que a Letícia falou. Jennifer, desculpa ter te interrompido. Não, inclusive o que você falou, Jonathan, é muito pertinente, porque tem pessoas que não são boas para fazer a propaganda visual dela falando, mas ela é ótima para fazer um post e influenciar a pessoa com as palavras, né? Sim. Então, assim, no início, eu nunca me via, todo mundo falava assim comigo, Jennifer é blogueirinha. Sério mesmo, a blogueirinha de Mariana, que é a blogueirinha, porque eu ia em tudo quanto é loja para fazer propaganda. Só que eu não me via daquela forma, porque era uma coisa natural. Tanto que algumas pessoas, foram poucas, mas já chegou assim no meu ouvido, Jennifer faz isso para chamar atenção, é para aparecer, mas não é. Era uma coisa natural minha. Tanto que a dica, assim, não sei se seria um conselho, né? Mas uma ideia que eu dou para as pessoas que têm esse interesse é que sejam completamente verdadeiras, sabe? Que busquem o que elas gostam de fazer. Porque não adianta, por exemplo, eu trabalho com a ginástica coletiva. Não vai adiantar eu ficar falando aqui de treinamento personalizado, individual, se o que me motiva, o que faz meu coração pulsar é a ginástica coletiva. Então, por mais que eu não vá atingir 80% da população, mas os 40% que é amante da ginástica coletiva, eu vou conseguir fazer com que eles entendam que a ginástica é boa. Então, eu acho que para você ser bom naquilo, você tem que ser verdadeiro e nunca cutucar o outro. Tipo, eu gosto de falar de shampoo, mas eu sou melhor do que fulana que começou agora que fala de shampoo também. Não. É igual vocês falaram, tem espaço para todo mundo. Mariana é uma cidade pequena? É uma cidade pequena, mas tem muita loja, tem muitas vendedoras autônomas que têm lojinha em casa, que precisam desse tipo de trabalho e que estão procurando pessoas que possam ajudar elas. Então, eu acho que primeiro é você focar e ser verdadeiro naquilo, não omitir nada. E nem tipo assim, nossa, eu usei aquele shampoo, nossa, foi ótimo pro meu cabelo, vira para colega, não compra não, minha filha, que aquele shampoo é horrível. Não faz isso. Gente, não. Se eu não gosto de alguma coisa, eu não falo para o outro para não comprar, porque às vezes para o outro é bom, mas também eu não vou fazer propaganda de uma coisa que não me agrada. Né? Então, eu acho que, acima de tudo, você ser verdadeiro e sincero. Sim. Vou tentar reunir um pouquinho do que as duas disseram, porque elas têm experiência para falar sobre isso, porque as duas vendem muito bem e trabalham com marcas e com lojas, mas tentando resumir assim e contando um pouquinho do que aconteceu comigo também. Foi essa parte do autoconhecimento que a Jennifer falou, de identificar quais eram as minhas habilidades, o que eu sabia fazer bem, escrever, falar, editar post, porque aqui a gente tem a Letícia, que edita imagens muito bem, tanto que o feed dela é extremamente harmônico, os vídeos que ela cria, eles transmitem uma sensação de paz e tranquilidade que são incríveis, e a Jennifer, que tem a habilidade, assim, a habilidade comunicativa dela muito forte, ela consegue incentivar, motivar, colocar todo mundo para cima. E, no meu caso, eu não tenho nenhuma dessas duas habilidades, só que eu escrevo bem. Eu tenho uma facilidade para escrever. E cada uma investiu no que tinha de melhor. Então, eu acho que para quem quer iniciar, a primeira dica é identificar mesmo o autoconhecimento, qual que é a sua habilidade, o que você faz de melhor. Não adianta querer copiar o coleguinha ou copiar o que deu certo, porque cada um tem uma essência, tem uma personalidade, tem uma identidade, e é a sua identidade que vai te levar além. Outra coisa que a Letícia sempre fala no perfil dela, e aí eu vou provar que eu sigo, que eu acompanho, é que a gente... que a Letícia fala que a gente tem que ser quem a gente é de verdade. Não adianta ficar posando de
sei lá, bem-sucedida ou de super pobre, sendo que isso não é a sua realidade. A gente tem que sustentar o conteúdo que a gente propaga. Então, você vai vender um shampoo ou você vai vender uma maquiagem, se você usa aquilo tem que estar presente no seu dia a dia. Não adianta tentar falar sobre algo que não está inserido na sua rotina, no seu dia a dia, que não faz parte de quem você é. Então, sustentar o conteúdo que a gente propaga de forma bem sincera mesmo, porque as pessoas precisam acreditar em você, confiar em você, você precisa ter autoridade dentro do assunto para que você consiga vender algo, né? E outra coisa que eu acho muito importante é a gente... Quer falar? Não, pode continuar. Outra coisa que eu acho que a gente tem que falar também, e a Jennifer, ela faz e falou aqui, que é ter amor pelo que a gente faz. O Instagram, por mais que ainda empresas, comércios não valorizem, ele é um trabalho. A gente precisa acordar, a gente precisa ter um roteiro, a gente precisa mostrar. Ele não corresponde à totalidade da nossa vida. A gente coloca ali o que a gente quer colocar. E muitas empresas desvalorizam isso, não enxergam isso como um trabalho e não oferecem dinheiro pelo trabalho que a gente está oferecendo, que a gente está fazendo, né, pelo serviço. E aí, se a gente não tiver amor por isso, a gente não vai para frente, a gente não vai ter constância, a gente não vai ter dedicação. Então, a gente precisa amar aquilo que a gente está fazendo, independente de ser na vida real ou na vida virtual. Tem que se identificar, tem que ter habilidade e tem que amar, tem que ter prazer. Porque senão a gente vai começar a fazer bem feito quando a gente tiver 10 mil seguidores, 20 mil, 50 mil. E se tem uma pessoa te seguindo, essa uma pessoa pode ser influenciada e falar para uma outra e para uma outra. Então, quem está começando, às vezes acha assim, nossa, eu não sou influenciador porque eu tenho só 300 seguidores. Mas o que faz um influenciador ser influenciador não é o número de pessoas que o segue, mas a capacidade que ele tem de fazer com que essa pessoa haja de determinada forma. E eu acho que é isso. Gente, qualidade, né? Não quantidade. Eu acho que é isso. Se for termina assim, eu acho que é isso. Ela dá um tapaço na cara da sociedade, eu acho que é isso. Não, bacana. Eu vou aproveitar que a Fiamma está com a palavra e vou fazer uma provocação para ela, no bom sentido, tá? Um advogado provocando o outro. Eu já ia te falar, né? Eu ia te falar isso. Você sabe que eu sou advogado também. Eu descobri hoje. Queria te perguntar... Hã? Eu descobri hoje. Ah, é? Uhum. Então tá. Eu queria saber de você, assim, como que foi para você, ou como que está sendo, né? Acho que melhor colocar assim. Como que está sendo para você, talvez agora você esteja até num patamar um pouco diferente dos outros, porque você já está nesse mundo, vamos dizer assim, online, né? Mas como que foi para você, assim, teve preconceito? Você falou um pouquinho, eu queria que você falasse isso, porque o meio dos advogados, né, o meio jurídico, ele é fechado, ele é tradicional demais, né? Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Como é que foi começar nesse mundo, criar essa personalidade, essa autoridade, vamos dizer assim? Porque eu sempre falo que o influenciador digital, ele sempre está procurando reforçar a sua autoridade, né? Para ele ter essa capacidade de recomendar alguma coisa, referendar alguma coisa. E esse meio que você habita, que você transita, é um meio difícil, eu confesso, né? Eu também atuo na área, mas como que você viu isso, os seus colegas, suas colegas, né? Sem ter preconceito, né? Peraí, gente, antes de responder, deixa eu só mandar um beijo pra Gabi, que eu tô conseguindo ver a caixinha dela aqui. Beijo, sim. Gabi. A Gabi, ela também é uma influencer, ela é de Ouro Preto, ela trabalha na associação comercial e a gente sempre faz projetos incríveis, então um beijo pra Gabi.
E agora eu tentar responder essa questão que realmente é complexa demais, porque, para quem não sabe, a advocacia, né, o direito, a OAB, ela tem um estatuto, um código de ética que impõe que o advogado não pode fazer propaganda, ele não pode mercantilizar a profissão. Então, tem esse detalhe, né? Exatamente. Não sabia. A gente não pode mercantilizar a profissão, a gente não pode fazer propaganda, a gente não pode ter outdoor, a gente não pode colocar nome do escritório em camisa de time, enfim, não pode mercantilizar a profissão. Eu brinco que a gente não pode ser o tio da pamonha, aquele cara que grita, olha, pamonha, tá R$2, tá R$1, promoção, 5 por não sei quanto. A gente não pode fazer isso dentro do direito. Só que quando o estatuto foi feito, foi criado, não existia rede social. Não existia Instagram, não existia Facebook, nem blog. Eu não sei se nem a internet existia. E aí... Com certeza. Resumindo. E aí, o legislador, né, a pessoa que criou o estatuto, ela não regulou esse tema, esse tópico. Então, ele não falou que a gente poderia ou não poderia usar. O que a gente pode fazer é marketing de conteúdo. E o que é o marketing de conteúdo? Eu vou levar informação para alguém, mas eu não vou falar com essa pessoa assim, me procure porque a ação comigo, o divórcio comigo é R$200, R$300. Eu não posso fazer isso, mas eu posso te explicar o que é um divórcio. E você procura o advogado que você preferir. E é isso que eu faço no meu Instagram, eu levo informação. E aí, eu vou bater nesse tópico da cidade pequena para sempre, talvez porque a minha profissão faça com que isso se torne ainda mais estranho de atuar, porque aqui na cidade, dentro da cidade, não foi onde eu comecei a ficar reconhecida. Tanto que, com 6 meses de papo de advogada, eu fui fazer um evento em BH com 27 advogados, jovens advogados, e eu tinha, assim, 6 meses como advogada, 6 meses atuando. E o Jonathan sabe que com 6 meses de advocacia, quem que é você na fila do pão? E, assim, 27 advogados de BH com 8 anos, 6 anos, 10 anos de experiência foram lá para me ouvir. Aí vai, se ama, né? Sim, BH, 6 meses, eu fiz isso aqui em Mariana, eu não vou conseguir. Tenta fazer uma coisa aqui em Mariana para você ver se vem uma pessoa falar parabéns, é isso aí, que máximo. Eu tive problema com isso também, Fiamma. Ainda bem que você foi lá no meu evento. Obrigada. Minhas amigas que ficam aqui linda, maravilhosa, não tava lá não, nem propaganda fez. Exatamente, e eu encontro muita resistência nesse sentido. Ainda bem que você corrigiu. Eu encontro muita resistência profissional nesse sentido. Então, eu bato no tópico o tempo inteiro. Eu sou uma advogada do interior, mas os primeiros advogados que foram me procurar para fazer parceria, eu não sei se aqui em Mariana tem algum outro advogado especialista em direito imobiliário, mas eu recebo e-mail, mensagem para parceria de advogados de São Paulo, de BH, da Bahia, do Rio de Janeiro, e eu tenho parceria com todos esses em outros estados. Mas aqui de Mariana, eu não tenho nenhum. E quando eu faço alguma coisa, alguém sempre fala assim, aquela menina que fica postando as coisas no Instagram, não sei pra que ela faz isso, vai no fórum e tira foto. Ai, que mico, adoro. Que brega. Ai, fica indo no fórum e postando, esquentando a barriga no balcão do fórum. Cara, eu tô mostrando para as pessoas que eu trabalho, e quando eu mostro o meu cotidiano, os meus bastidores, a pessoa pensa assim, gente, ela é uma advogada honesta, ela é sincera, ela trabalha, ela tem cuidado com o cliente, ela tem atenção com o cliente. E aí, as pessoas de fora, que não são do jurídico, estão olhando para mim e estão se orgulhando da advogada que eu sou, sabe? Elas sabem que se elas entrarem com uma ação comigo, se elas me confiarem o serviço dela, o problema dela, elas entendem quais são os meus valores, quais são os meus princípios, porque eu mostro os meus bastidores, eu mostro o que acontece aqui atrás. Então,
ao invés de gerar esse, é uma advogada do Instagram, tá se achando, é blogueirinha, eu gerei credibilidade, eu gerei autoridade. Então, quem tá me criticando hoje, eu não sei. Chora, bebê. Chorem, apenas chorem. Muitas palmas. Eles que lutem. Legal. Peraí, Jonathan, Ah. antes de você continuar, eu queria que as meninas contassem a experiência delas, porque eu acho que as duas concordaram com alguns pontos, né? Nossa, eu anotei aqui várias coisas. Enquanto ela falava... Eu já ia... Letícia, o quê? Não, deixa eu só falar aqui. Antes de passar a palavra para você, eu queria ouvir um pouquinho a Jennifer também sobre o mesmo aspecto, só que se ela pode focar para mim na parte da concorrência. Eu falei que eu ia fazer a provocação, né? Então, eu para falar a verdade, Jonathan, sempre fui uma pessoa muito tranquila com relação a essas coisas, porque, assim, aqui em Mariana não tem muito essa questão de alguém trabalhar só com a ginástica coletiva, né? As academias têm os pacotes, né, que incluem a ginástica coletiva, mas não tem. Foi um dos motivos também que eu queria abrir um espaço para trabalhar só com a ginástica coletiva, porque eu sabia que aqui não tinha, e eu sou apaixonada pela ginástica coletiva. Eu sempre quis fugir da musculação e fazer o que eu gostava. Então, como aqui Mariana não tinha ou tem, né, as academias que trabalham, mas eu procurei focar naquilo, porque era o que eu gostava, era o que eu amava, e sempre tem aquela questão de concorrência mesmo. Na minha academia também tem jump, também tem essa aula, enfim. E eu, assim, sempre fui da mesma forma que eu fui no meu perfil profissional, trabalhando para outras pessoas, eu continuei sendo no meu, quando eu estava no meu ambiente, entendeu? Tanto que eu não tive tanta dificuldade nessa transição, que eu falo assim, profissional, de mudar de ser professora para proprietária como ainda professora. Claro que dobrou essa questão de responsabilidade, né? Porque eu sou faxineira, eu que limpo, eu que tenho que pagar as contas, enfim, eu tenho que administrar tudo. Mas, com relação à pessoa ainda, Jennifer, ou tia, como as meninas me chamam, eu mantive a mesma. E eu nunca, tipo assim, nunca preocupei em ter medo de, tipo assim, você trabalha com essa modalidade, mas também tem outra academia que trabalha e ela oferece muito mais em conta que você, porque está num pacote. Está incluso também. Que preguiça. Está incluso, mas é o seguinte, aí eu me dou Tá valor, eu falo assim mesmo. Eu falo assim. Oi? Que, Leti? Vira para ela assim, tá fazendo o que aqui então, linda? Se você tá olhando o preço, assim, olha, vai lá. Eu vou falar uma coisa para você que já chegou no meu estúdio falando isso. Já me questionaram o meu valor, comparando com outros locais. Eu falava assim, olha, é o seguinte, eu faço questão de falar isso. Eu sou professora credenciada, eu fiz treinamentos, eu não simplesmente, né, não estou criticando outros locais, mas eu me dou o meu valor nesse sentido. Sempre quando vem me questionar, vem comparar meu preço com outro local, mas você vai me cobrar isso por 2 vezes por semana? Sendo que em tal academia eu faço 5 vezes, pago o seu valor que você está me cobrando, sabe? Então, assim, meu trabalho é esse. Se você veio até mim, é porque alguma coisa que eu tenho te interessou. Alguma coisa que você viu na minha aula, que você viu na rede social, te fez vir até aqui, né? Então, eu sempre me dou o meu valor e falo, porque eu não só faço isso por dinheiro, é realmente por amor à profissão. Eu sou apaixonada com a ginástica coletiva. Então, eu dou o meu valor ali, não é só no meu preço, mas é na pessoa que eu sou. Porque eu sou muito humana, sabe? Então, assim, sempre quando vinha comparação, mas que lá, em tal academia assim, está começando a dar a mesma modalidade que você. Não tem problema. Tem espaço para todo mundo em Mariana. Eu sou a Jennifer. Eu tenho meu diferencial como pessoa.
Entendeu? Então, é aí que eu me valorizo mais ainda, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu me formei para aquilo e eu me especializei naquilo. Então, eu sou profissional daquela área ali, né? Então, assim, por mais que eu ficava virada, por mais que às vezes me mandavam print, Jennifer, fulano comentou isso, mas foi para tal lugar, assim, eu ficava assim, gente, não vou esquentar a cabeça com isso, porque eu já tenho quem me conhece, eu já tenho pessoas que, mesmo eu mudando de academia, foram atrás de mim por causa da minha pessoa, da minha forma de trabalhar com o público, né? Porque eu não é me gabando, mas eu sou aquela professora que eu viro de ponta cabeça para fazer com que o aluno saia diferente daquela aula. Então, eu, assim, nunca vi, eu nunca levei por esse lado. Por mais que alguém tentou me cutucar, sabe? Tal lugar ser assim, tá dando desconto. Eu nunca liguei muito para isso. Eu sempre procurei levar, olhar mesmo pro lado meu, humana, como profissional também. Não, bacana. Perfeito. Eu estou perguntando isso, gente, até em tom de descontração, assim, de brincadeira, falando que eu estou fazendo uma provocação. E aí, até antes de passar a palavra para a Letícia, porque já é uma pessoa que está, que eu entendo que é uma profissional que está mais ou menos por trás das câmeras, vamos dizer assim, né? Não só por trás das câmeras, mas também lá. Porque a gente, como eu comecei falando lá no início da nossa conversa, que muita gente tem interesse na nossa conversa aqui hoje, está participando da live, está assistindo a gente lá no Facebook, porque às vezes tem interesse em entrar nesse universo, né? Então, por isso que eu fiz questão de fazer essa espécie de provocação para a Fiamma, porque ela tem um público e ela tem uma classe, vamos dizer assim, né, profissional muito específica, que não é preparada para esse mundo, né? Eu acho que eu posso falar de experiência própria, eu formei em 2008, então já tem um tempo já, e eu sei se eu não tivesse um espírito empreendedor, vamos dizer assim, eu não tinha aprendido e corrido atrás, e nada disso eu aprendi na faculdade. Eu tenho certeza que ela também não, né? E por isso que eu estou falando, né? E a Jennifer também, eu estou dizendo isso porque sempre a gente vê na nossa trajetória, principalmente quando a pessoa se expõe, igual vocês se expõem, sempre tem esse lado dos que a gente, né, quem trabalha nesse mundo online chama de haters, etc. Mas talvez não seja tão descarado assim, mas sempre, igual você falou várias vezes, dá aquela espetadinha ali e tal. Então, assim, eu vou passar para a Letícia aqui, até justamente para ela falar um pouquinho para a gente nesse sentido, como que ela aconselha as pessoas a lidarem. Aí eu estou falando profissionalmente, tá, Letícia? Eu nem conheço ela, mas o pouquinho que eu estou vendo... A gente se conhece aqui, agora. Então, mas eu estou vendo que tem um lado italiano, alguma coisa aí que... espanhol, alguma coisa que fala mais Italiano? alto. Não sei, Como alguma assim? coisa assim... Como assim? Não se Não, contém muito. Ele quis Não, dizer que você é explosiva, Letícia. Gente, eu sou doida, não tem nada a ver com italiano. Me Não, respeita. explosiva! Letícia, explosiva, fala alto, grita, bate na mesa. Não é? Como é que é? Italiano, grita, fala alto, bate na mesa, tem uns rompantes Menina. assim. Deve ter, mas Então, na minha família não tem descendente italiano, sabia? Não tem. Graças a Deus. então tá. Eu Não, acho mas foi povo só uma doido. brincadeira. Na Entendi. verdade, não, é porque eu queria que você analisasse isso que elas falaram. Tá tudo anotado o que elas falaram. Do ponto de vista, assim, do ponto de vista mesmo da atuação profissional, entendeu? Eita! Viu, Tá menino? tudo O negócio bem tá aí? tudo Tá certo. tudo bem? Foi a provocação. Isso. Foi a provocação.
Oh, que legal, porque as duas não têm uma visão muito legal sobre essa coisa de cidade pequena, né? Então, o que eu percebi em comum, assim. Uma coisa que é a base de tudo é você mesmo e o mais importante, autoconhecimento, né, gente? Autoconhecimento, não tem jeito. Quem se conhece não tem medo de nada, muito menos do que o outro está falando. Quando alguém vem falar para você sobre você, é quase que uma piada. Tem até uma frase assim, quando a gente se conhece, sabe? Quando a gente sabe o porquê, os nossos porquês, o porquê que você levanta da cama, o porquê que você, sabe? Você tá entendendo? Tipo assim, é lógico que eu também já tive comentários nada a ver. Há um ano atrás, quando eu fiz eu fiz uns vídeos, é só um parênteses assim, dando um exemplo. Eu fui mostrar para as pessoas como que era uma experiência lá na cafeteria de uma amiga minha, mostrando como você compara cafés, por exemplo, de produtor pequeno, né, que não tem aquela coisa daquele tanto de merda que coloca no café, e os cafés de supermercado. É uma experiência que, inclusive, hoje eles têm um e-book, depois eu vou até mandar para vocês, que é muito interessante, vale muito a pena fazer em casa esse tipo de experiência. E é interessante como que você entende até questões culturais e econômicas sobre o país através do café. Eu achei aquilo incrível. Que barulho é esse, mano? Enfim. Aí, não sei, acontece esse barulho aqui, deve ser meu pai fazendo alguma coisa. E aí, eu fui postar isso, veio uma menina que eu conheço há muitos anos me atacando, que é a mesma que fala assim, eu adoro seu conteúdo, não sei o que. Esses assim, eu também fico um pouco mais assustada. Eu fico, inclusive, mais assustada com exagero de elogio do que aqueles que falam assim, nossa, nada a ver o que você tá falando. Tá bom, então, tá fazendo o que aqui? E aí, essa menina foi e falou assim, cadê você fazendo conteúdo para as pessoas pobres? O seu conteúdo tá muito de elite. O seu conteúdo... Eu tô só contando uma história antes para depois eu falar sobre isso. E aí, eu falei assim, como assim conteúdo para pessoas pobres? O que você entende sobre o que é ser pobre e o que é ser rico? Primeiro, eu quero entender o que era isso na cabeça dela, né? Porque isso tem muito a ver com... Como é que fala? Gente, vocês estão conseguindo me ver? Minha internet está funcionando aí? Tá dando para me ouvir? Tá tudo ok. Não, então tá. Para mim, vocês estão todos travados, mas tá tudo bem. Não, é porque a gente está parado mesmo ouvindo. Não, é travado mesmo. Tá tipo, dando até uma tela pixelizada mesmo. Não, mas isso tá normal. O que acontece? Eu respondi para ela, falei, olha, o que você entende sobre o que ser pobre, ser rico? Você por acaso tem cliente lá no Cabanas? O que ela quis dizer? Que pobre mora no Cabanas. Aí eu virei para ela e falei assim, então você tá querendo dizer que o pobre tá lá, é isso? Que é uma pessoa que não tem condição na vida. E eu te falo mais, inclusive tem clientes maravilhosos que moram lá e me pagam muito bem. Você tá sendo um pouco, sabe, me fala logo onde você quer chegar, porque esse tipo de negócio que você tá falando não tem nada a ver. Ela falou, você tá falando de café. Café é café. Aí eu falei, justamente por isso que eu trago esse conteúdo, porque café não é café, entendeu? Café não é simplesmente um café. A gente é enganado, meu amor. A gente vai no supermercado, a gente pega resto. Sabe aquele café que você conhece sobre café extra forte, que vende como uma coisa super gourmetizada? Aquilo ali é café queimado, coisa linda. Você tá dando seu dinheiro e fudendo seu fígado. Parabéns, continue achando que a pessoa legal tá lá comprando no supermercado. Agora, não, o cafezinho ali da tirinha é o café ruim. Não, esse é o café bom, é o café orgânico, é um café que não te faz mal. E as pessoas faziam o quê? Tá com açúcar no café. E eu fui explicando isso pra ela. Eu falei, você faz parte desse tipo de pessoa, cara. Não é aqui o conteúdo que você vai ver. E ponto, cara. E vai ser feliz tomando seu café lá, dos coração lá, e vai ter um problema no seu coração. Tá bom? Um beijo. Isso aqui e aí falando que eu não falo de conteúdo de favela. E aí? Você entra no perfil dessas pessoas e fala assim, não vou nem... Como é que é? Tem até um meme assim.
Não vou nem zoar, vai que é doença. Tipo, zoando. O povo fala umas coisas, falando, nossa, que ataque, mano. Mas tudo bem, foi legal para eu pensar. Outro ataque que eu tive, tem vários, assim, mas eu não... Por isso, sabe, Jonathan, a importância do autoconhecimento, a importância. Quem é você? Quem me conhece sabe que eu não vou fazer brincadeira, eu não vou ficar trazendo conteúdo. Recentemente postei sobre autoconhecimento, sobre terapias holísticas. Tive uma menina que parou de me seguir porque ela assistiu um pedacinho, um recorte que eu fiz, e ela me mandou um áudio super debochada. Nossa, nada a ver esse conteúdo. Eu mandei para minha psicóloga e a minha psicóloga falou que isso daí é terapia complementar. Aí eu falei, com muita calma, porque eu sou uma pessoa calma, e falei assim, escuta aqui. Obrigada. Eu só falei assim, que bom, sabe por quê? Porque a sua psicóloga tem razão. Isso realmente é uma terapia complementar. Elas são milenares. E, infelizmente, o Ocidente só aceita agora, atualmente, porque antes isso era tido como coisa de gente nada a ver, não tem, sabe? O tradicional pra gente é uma coisa muito industrializada. Nossa saúde, tudo que a gente consome tem um porém, sabe? Então, quando você quebra esse tipo de sistema, você incomoda as pessoas, sabe? Você não imagina o tanto que esse café quebrou paradigmas aqui, sabe? Assim, impressionante. Porque você quebra um sistema que tem muito dinheiro envolvido nessa... Enfim, Brasil, economicamente falando, essa parte do café é muito, muito extenso. As pessoas consomem errado, a gente consome um produto que é daqui e de péssima qualidade, a gente é enganado. As terapias holísticas, elas são sim complementares, e aí a pessoa começa a vir brigar, enfim. Eu só virei para ela e falei, se você tivesse lido a legenda e assistido o vídeo, você ia perceber que o que você está me falando é exatamente o que está lá. Pronto! É igual ler manchete e vir atacar pessoas, sabe? O que tem de gente que lê manchete e começa a compartilhar aquilo sem ler matéria? E o tanto de gente que ganha dinheiro com manchete, que ganha acesso com, sabe? A mídia também ganha em cima dessas cabeças loucas. Letícia, deixa eu fazer uma provocação para você. As outras influencers da cidade que têm um trabalho parecido com o seu já fizeram alguma crítica direta ou alguma ofensa ou algo do tipo em relação a você? Acho que não. Não que eu me lembre agora. Talvez se tivesse eu ia lembrar com certeza. Mas não. Eu queria falar isso no início, que uma coisa muito boa para a gente que está em cidade do interior é a gente tentar formar parcerias. O Jonathan colocou que mulheres normalmente se atacam muito, mas se a gente conseguisse se unir de alguma forma, assim, em relação a marketing mesmo, talvez todo mundo conseguisse crescer junto, independente de ter uma área de atuação parecida ou diferente, né? A gente deixaria de se enxergar como concorrente e começaria a se enxergar como inspiração, né? Se uma ajudasse a outra. E eu acho que, pelo menos na advocacia aqui dentro de Mariana, eu não tenho parceria no Instagram com ninguém. E aí, talvez, na sua área, que é muito mais aberta, muito mais abrangente, eu imaginei que você teria alguma parceria ou teria alguma alfinetada, né? Inclusive, esses conteúdos que eu estou trazendo agora, que eu coloquei o Dr. Paulo, que é uma parceria que eu tenho com ele, da Clínica Bem-Estar, tem a parceria da Bela, que é a Isabela Coura. Se Deus quiser, eu vou trazendo mais para frente outras pessoas, eu quero trazer de uma forma que não seja formato live, que eu acho que não é que eu não aceite isso, mas para a pessoa consultar ali, assim como quando ela puder, sabe? Assim como as lives, na verdade, agora no Instagram é verdade, elas estão sendo salvas, mas enfim, eu queria trazer esse conteúdo. Ataque dessas pessoas, não, assim, mas... Poxa, vocês duas, Jennifer e Fiamma, Jonathan pediu para fazer essa observação. É muito interessante porque as duas estão num mercado um pouquinho, como que eu posso dizer, antigo,
tradicional, né? Que a Jennifer vem de uma academia, trabalhou muitos anos dentro da uma coisa que ela precisa estar formada em uma universidade. A Fiamma também precisa estar formada em uma universidade, ter também a UAB para poder conseguir atuar, né, no mercado. E as duas indo para o universo, que é uma coisa nova, que eu já nem acho essa coisa da influência uma coisa muito nova, porque o que é influenciar, gente? Na verdade, é uma consequência. Influenciar é consequência. É por isso que eu nunca vou escrever no meu Instagram lá, digital influencer. Igual as pessoas me rotulam como digital influencer, sendo que isso é uma consequência. Até porque também, Jonathan, eu acho que é muito mais a tradução da palavra que veio de um termo em inglês, que é digital influencer, aí chama influenciador digital. Só que se você pegar a palavra influenciar, ela não é uma coisa lá tão positiva, sabe? Parece que você tem todo um... Parece não é, né? Você tem Você usa todas as suas artimanhas ali para você conseguir convencer a pessoa. Por isso que o influenciador nem sempre precisa realmente estar tão, assim, concordar 100% com um produto, um serviço ou qualquer coisa que ele vai falar, sabe? Isso é até um pouco perigoso. Por isso que atualmente, nessa pandemia, a gente está vendo um monte de máscara caindo dos influenciadores, porque eles estão vendo o peso que é ser você mesmo. E ter marcas que não estão entendendo ali aonde vai fazer essa fusão entre você e a marca e o que você vai falar para o seu público, porque público não é bobo. Consumidor, inclusive, depois da pandemia, vai ser muito mais exigente do que ele era antes. Eu espero, inclusive, que seja muito chato mesmo. Não chato, né? Não que eu quero dizer... Igual hoje mesmo, eu estava em Ouro Preto, comer um pastel na rua. Um monte de gente, e eu postei isso nos stories, eu pensei, vou postar, gente, isso não tem nada a ver, eu tô super segura, tudo certo. E um monte de gente falando assim, você não tem medo de estar comendo na rua e tal? Eu falei, inclusive eu tava até aqui medindo minha febre, eu tô me sentindo um pouco febril. eu tô psicológica, tô maluca, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que entender uma coisa, isso não vai mudar agora, não vai mudar até dezembro, não vai mudar até janeiro do ano que vem. Mesmo tendo uma vacina... Gente, tem pessoas que têm doenças que já existem vacina há muito tempo, sabe? Então, assim, a mudança é nossa, sabe? Ela só cabe a gente a fazer, entendeu? E isso expande para a internet. Isso expande, porque lá você não vai conseguir segurar por muito tempo. Não vai dar. Não vai dar. Autenticidade é a moeda aqui. Personalidade, tudo isso, sabe? Isso não é difícil para as pessoas que não têm medo de ser quem elas são. E por que as pessoas têm? Eu acho que elas só não se conhecem, é só isso. Eu tive há pouco tempo, inclusive, uma discussão com uma menina que também trabalha aqui na internet. Eu tive uma discussão sobre isso. Eu falei, se posiciona, mete o pé, porra, sabe? Tem hora que a gente tem que botar um negócio, pô, gente. Fica pagando de não sei o quê, mas você é mesmo? E aí? Sabe? Eu fui a provocadora ali. Depois me agradeceu. Mas eu também não estou ainda feliz com isso. Não quer dizer que eu não estou satisfeita. Tem um incômodo meu ali também. Quando alguém quando alguém vem te atacando, tem coisa dentro dela. Entende? Se eu tô falando isso com ela, eu também devo ter minhas razões, sabe? Aí eu falei assim, não, pera, Letícia, você também tem que se entender aí. Mas essa parte... baixando na Letícia agora. Oponopono que fala isso, que a gente é reflexo das outras pessoas, né? Pois é, cara. É muito legal, né? Quando você entende um pouco disso, as coisas ficam mais fáceis. Parece que fica mais fácil assim, né? Fica mais fácil de lidar. Mas, ô, Jonathan, aí a análise, por exemplo, de Fiamma é tão isso, sabe? Ela quer, por exemplo, inspirar. Ela não pode vender. Entende? Então, tem uma coisa no mercado que chama conteúdo aspiracional e conteúdo inspiracional. O aspiracional é aquela coisa, eu quero o que ela está falando. Inspiracional é você entender que o que a Fiamma está falando é a Fiamma, mas o que ela está falando tem a ver com você. E você se identificar com aquilo ali, entendendo o seu lugar no mundo. Entendeu?
O que Jennifer começou a fazer quando ela começou a abrir um negócio dela, ela começou não só mais inspirar as pessoas pelos exercícios, mas também ser quem ela é, tipo, de se posicionar, sabe? E entender que as pessoas não procuram ela só por causa de exercício físico. Eles procuram porque é ela. Entendeu? Tem 452 mil lugares que vendem isso. E agora na internet, eu tive uma mentoria com o Rafa Prado. Você conhece o Rafa Prado? Não sei, Jonathan. Não, O Rafa entendi. Prado, ele é um empreendedor fodástico aí. Ele traz todas as palestras internacionais. Eu consegui ganhar um sorteio e eu tive uma consultoria com ele. Ah, que bacana. E ele tem 30 anos. Jogue no Google depois, Rafa Prado. Ele é muito bom. Inclusive, ele está disponibilizando o livro dele gratuito para baixar. Ele falou comigo assim, Letícia, acorda. Agora, mais do que nunca, a gente mora na internet. Isso eu já entendia. Só que com a pandemia ficou um pouco maior, assim, sabe? A Fiamma falando exatamente isso. Eu tenho uma amiga, eu vou falar o nome dela, a Laura Electo, ela dá aula de balé. Ela falou assim, Letícia, eu não sei quanto, eu acho que eu tenho menos de tantas, tipo, menos de 10 pessoas, dá para contar no dedo de 2 mãos de pessoas que eu tenho de Mariana. A maioria das pessoas, inclusive, sei lá, acho que tem gente de outro país que segue ela e faz aula com ela. Ela dá aula de balé fitness, que já é uma coisa que ela tenta quebrar o preconceito que o balé já vem de uma coisa da elite, entende? E aí, o que é o fitness? É você pegar os movimentos do balé e fazer ele como se fosse, por exemplo, aquelas aulas de... Como é que chama, Jennifer? Por exemplo... Ai, como é que pode dizer? Quando você quer só fazer um exercício aeróbico. Não era aeróbico, mas assim... Funcional? Localizado, usando... Entendeu? Usando movimentos do balé sem precisar usar a dança do balé, entendeu? Eu acho ela um grande exemplo. Ela foi totalmente relutante. Conversei isso com Jennifer também. Jennifer me mandou um texto super legal. A gente teve uma conversa super legal. E ela falou assim, Letícia, eu não sabia... Se não fossem as minhas alunas, eu não sei onde eu estaria agora, porque elas adaptaram super. A galera veio comigo. E é assim, quando você acredita em quem você é, e você sabe o que você está fazendo, é só partir para o abraço. A galera vem com você, sabe? E é quebrar também o preconceito dessas profissões em que exigem faculdade. Gente, por incrível que pareça, eu o tempo todo, sempre tem alguém que me pergunta se eu sou formada em alguma coisa. Eu sou formada em design gráfico, mas nessa parte visual é totalmente técnico. Não tem nada na área da comunicação e tudo isso aí é aquela coisa que eu sou mesmo. Eu já fiz teatro. Tá bom pra você? Eu já fiz teatro, inferno. É o máximo que eu posso fazer. Gente, eu queria só fazer uma leitura aqui de um comentário da Gabi, né? Ela colocou... A Gabi maravilhosa. Então, eu tô querendo acompanhar aqui, tá travando. Ela comentou aqui que por isso que muitas marcas estão buscando os nanos e micro-influenciadores, por eles terem uma relação mais próxima, real, com o seu público. Acho que é isso mesmo, acho que isso tem acontecido. E eu queria só assim, comentar um pouquinho isso que a Letícia falou, que realmente essa questão talvez a definição de influenciador para o português, que é tão rico, ele não tenha se encaixado tão bem. Acho que talvez seja isso mesmo. Ou, às vezes, a gente pode até ressignificar, né, essa palavra, e essa pessoa que você está, vamos dizer assim, definindo, talvez seja aquele... não sei nem como é que eu falo isso, é aquele cara que tenta convencer, né? Que insiste, que fala qualquer coisa para te vender alguma coisa e te convencer daquilo. Preciso né? Então, falar uma coisa. Fica à vontade. Perigosa. Perigosíssima. Isso é perigoso, viu, Jonathan? Porque é um grande problema que influenciadores, então, já que a gente vai dar esse termo, criadores de conteúdo, né? Creators, sim, que a galera fala. Sim. Cara, por que as empresas acham que a gente é vendedor? A gente não é. Isso é um grande problema. Eu tive problema com uma empresa só.
que veio me dar feedback negativo. Eu já sabia que ia dar problema, porque eu não estava bem. Foi numa semana que eu tinha perdido uma amiga muito próxima. E eu, mesmo assim, falei, vou fazer para lá. Fiz o conteúdo, todo mundo gostou do feedback, deu para perceber que era uma publi, mas eu não estava feliz. Eu não fiz aquilo ali nada bem, cara. Foi a primeira vez, Jonathan, que eu fiz que eu aceitei um trabalho. E aí, o que aconteceu no dia seguinte, essa pessoa me ligou e falou, nossa, mas eu consegui, sei lá, vender 5 coisas, eu estava esperando vender 30. Então, eu não vou te pagar. Nossa. Eu acho que o valor não tem... Ela não falou assim, ela falou assim, eu acho que o valor que você... Cadê o contrato? Cadê o contrato, Fiamma? Mas, Fiamma, esse, inclusive, eu senti muita falta disso, porque são empresas grandes, inclusive outras empresas grandes já me procuraram. Aí, por causa do coronavírus, assim, dessa coisa, eles entraram em contato comigo e falaram que eles deram um tempo de influenciadores. Eles vão fazer uma outra coisa, tanto que eles não pegaram mais ninguém. E aí, enfim, mudaram as estratégias. E isso é muito importante mesmo, de ter contrato. Isso era uma coisa que eu não tenho. Eu não tenho dessa parte aí. Porque eu nunca passei por uma situação difícil, sabe, Fiamma? Como foi estar mal psicologicamente, de verdade. Perder uma amiga próxima e eu não ter condição de falar. E eu tinha prazo para entregar. Foi perigoso. E aí, Jonathan, eu falo, se você vendeu 1, se você vendeu 30, se você vendeu 50... não vai mudar o meu valor. Tipo assim, o valor que eu fechei com você é esse. Talvez você poderia estar tirando um grande negócio, fazendo um grande negócio, talvez não. A gente, quando contrata um influenciador, um criador de conteúdo, a gente está dando um tiro, assim, na sorte também. A gente está, sabe, tudo pode acontecer. E até isso, Fiamma, desse negócio de contrato, é interessante, sabe? Porque que isso também renovou. Sim, e eu queria falar sobre isso porque a gente quer valorização, a gente quer poder cobrar pelo serviço, mas ao mesmo tempo a gente tem um receio de formalizar a situação. Foi muito interessante que você falou assim, eu nunca tinha estado mal, mas não depende só de você. Poderia ser um serviço seu, super ótimo, bem feito, vender muito mais do que 30 e não te pagarem. E aí, como que você executa? Como que você cobra? E a gente fica com receio de formalizar, porque a gente pensa assim, mas eu tô começando agora, e se eu falar que quero contrato e eles não fecharem comigo? E aí você vai poder falar assim, eu tô querendo fechar com uma marca que não me valoriza, eu tô querendo fechar com um contrato com uma marca que não tem os mesmos princípios que os meus, sabe? Que não tá querendo andar dentro da lei, assim, porque quem não deve não teme. Se você vai pagar, faz o contrato, sabe? É simples, tranquilo. Eu acho que isso que você está falando, Fiamma, eu acho que vem muito, coincide muito com o que foi falado aqui algumas vezes, sobre o reconhecimento do trabalho. Né? Acho que até mesmo os próprios produtores de conteúdo, que é um nome que eu até prefiro muito mais também, viu, sim, Letícia? Também prefiro muito mais. Talvez essa profissionalização falte ainda também, sabe? Não de não ser profissional, mas de ter essas coisas que para nós é básico, né? Tipo um contrato de honorário que a gente faz, mas às vezes é isso mesmo, é porque a pessoa às vezes acha que, não, é minha amiga, sabe? Fica uma coisa muito... né? E às vezes quando esbarra numa situação dessa que a Letícia falou, gera todo um desconforto e uma situação ruim. Isso é realmente... Dentro da quarentena, a gente tem tido exemplos frustrantes aqui dentro, tipo a Gabriela Pugliese, né? Ela tinha contrato, assim, de valores altíssimos e ela agiu de forma errada e as empresas rescindiram o contrato com ela. E quem fez isso? Os seguidores, eles foram lá atrás das marcas e falaram assim, você viu que ela postou? Toma aqui esse vídeo aqui. O consumidor está sendo exigente. Fala, a gente não é retardado, não. Então, gente, queria agradecer demais vocês. Eu até vou fazer o início de um fechamento aqui.
até por causa do horário, e não quero atrapalhar a rotina de sono de ninguém. E, ainda mais que tem atleta aí no meio, né? Ó, tem uma aí que corre, e a outra professora, né? Então, Acorda 5h30 da manhã. não é? 5h30, Jennifer, gente, é os primeiros stories do dia. Tá vendo? Então, sem coisa, mas eu queria trazer aqui uma reflexão um pouquinho sobre isso que vocês estão falando, e eu acho que encaixa muito bem nisso, que eu vi e eu queria até chamar isso, essa discussão, quem sabe a gente faz uma outra conversa mais para frente falando sobre isso, que eu vi aquela Luísa Trajano fazendo uma live outro dia, a Magalu, né, a Magazine Luiza lá, a dona, todo mundo conhece, lógico, e ela falou exatamente isso, que ela está agora tendo que aprender muita coisa que ela não sabia, que ela agora está tendo que tem esse contato todo com a rede social, que ela está em casa, que ela faz live, tal, e ela já é uma senhora, está tendo que aprender muita coisa e tal. E eu gosto dela porque parece que a gente está escutando a avó da gente falando, então eu gosto de ver as coisas que ela fala, acho engraçadinho. E aí eu vendo ela falando, ela falou um negócio muito interessante e, assim, por incrível que pareça, praticamente a mesma coisa que você, Fiamma, falou e que a Letícia também falaram. Que a Letícia também falou. E é exatamente isso que ela falou o seguinte, as pessoas estão sendo observadas nesse momento. As empresas estão sendo observadas nesse momento. Ela falou, inclusive, muito interessante, falando, o seu filho está te observando nesse momento. Como você está lidando com esse momento? Como que você está lidando com uma pessoa que está sem trabalho, uma pessoa que está desassistida? Como que as empresas estão lidando com seus funcionários? Está mandando todo mundo embora? Sabe? As pessoas estão sendo observadas nesse momento. Eu achei muito bacana ela olhar, uma grande empresária que tem lojas no Brasil inteiro, espalhada aí para tudo quanto é lado, e ela ter essa percepção, sabe? E eu acho que é isso mesmo, a Letícia falou isso também, eu acho que as pessoas estão sendo observadas e talvez isso que aconteceu com essa Gabriela Pugliese, não é isso? É muito em cima disso, sabe? Eu acho que a postura dela foi uma postura, às vezes, que incomodou as outras pessoas e isso refletiu nas marcas, nos patrocinadores dela, porque as pessoas estão atentas a isso, né? Então, assim, eu queria trazer essa reflexão assim, no final da nossa conversa. A Gabi quer fazer alguma pergunta? Ela é a única que está no chat aqui. Quer que eu abra para você? Vou abrir o áudio dela, gente. Oi? Se não quiser, não tem problema. Se não quiser, não tem problema. Fica à vontade, tá? Vou dar um tempinho para ela aqui, mas... Oi, estão me ouvindo? E aí, tudo bem? Tudo bem. Não, só um comentário, parabenizar pelo o evento. Eu trabalho na associação comercial e uma das coisas que eu já até comentei com a Fiamma, comentei com a Letícia, é que eu sinto muita falta desse tipo de evento aqui na região. Eu sou de São Paulo e lá todo dia está acontecendo uma coisa nova, principalmente de aprendizado, de troca, de palestra, workshop, e aqui na região eu sinto muita falta, mesmo trabalhando em uma associação comercial, mesmo trabalhando com projetos e montando esse calendário, eu ainda sinto falta disso, e essa iniciativa eu estou gostando bastante. E parabenizar as meninas aí, eu adorei o bate-papo, eu estou até editando um vídeo aqui que eu gravei com a Letícia ano passado. Nossa! Já mudei tanto, Gabi. Já mudou muita coisa. Tem muita coisa que você falou aqui e que no vídeo também você está falando, e então legal, muita coisa continuou. Beleza. Gente, vou deixar vocês fazerem as considerações finais. Da minha parte, eu só tenho a agradecer. Agradeço aí a sua participação, tá, Gabi? E
Eu só tenho a agradecer, gente. Eu acho que foi, assim, para mim foi muito especial. Eu vou falar que eu estou me considerando até um cara privilegiado de estar aqui no meio de vocês, e principalmente porque hoje e ontem eu encontrei pessoas que entregaram um conteúdo aqui para mim hoje muito honesto, sabe? Muito sincero, deram depoimentos sinceros. Acho que a Gabi estava aqui ontem também, ela viu as meninas falando também. Eu acho que falou de transição capilar e tal, e aceitação. Eu achei, assim, foi fantástico. E vocês também trouxeram aqui hoje um conteúdo muito legal, falaram muito dessa questão do dia a dia mesmo, achei muito legal, queria agradecer demais. E aí deixo para vocês fazerem aí as considerações finais, faltam aí 4 minutinhos para as 11 horas, aí se vocês puderem ser bem rapidinhas aí, só para a gente encerrar. Jennifer tá aí muito caladinha. Jennifer, então, Jennifer, acho que ela dormiu ali. Fica à vontade, Jennifer, você é a primeira aí para fazer suas considerações. Ouvindo o lado das duas e absorvendo um pouquinho disso tudo, né? Porque é muito bacana essa troca de experiência, né? E eu só queria mesmo agradecer a oportunidade, eu acho isso muito bacana para a gente, de coração mesmo, só gratidão. Tenho certeza que isso vai fazer muita diferença para a gente, vai agregar também muita coisa para a gente, né? Bacana. E é muito bacana isso, porque por mais que cada uma trabalha com uma área, a gente acabou juntando e a gente chegou num senso comum, que é o que todo mundo, né, as nossas particularidades, mas a gente acabou pensando tudo da mesma forma, né? Então, a gente sabe que o que a gente está ali expondo para as pessoas, a gente só tem que saber que você tem que ser verdadeiro, você tem que ser fiel com o que você acredita. Não dá para ficar mudando de opiniões, porque a pessoa que está ali do outro lado está esperando uma pequena vírgula que você fala errado, um pequeno erro para falar assim: te falei que fulano não era bom, te falei, sabe? Então, eu acho que se você é fiel, se você é verdadeiro aquilo, você nunca vai ter esse problema. Ninguém nunca vai falar assim: eu estou esperando eu pegar a Jennifer falando uma coisa que eu tenho certeza que ela nunca faria. Porque você é verdadeiro. Então, isso nunca vai acontecer. Então, você vai ter a credibilidade do público, seja 1.000, 2.000, 100, 30, 40, mas é o seu público, é o que você fez, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. As alunas maravilhosas que ficaram aí. Minha mãe, meu noivo que mandou obrigada, mensagem. Aluna. Vou ficar igual a Xuxa, não, tá, gente? Tá? Encerrei as gratidões. Maravilha poder dividir com essas meninas maravilhosas, que eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho, pela pessoa também, que eu conheço elas também. E é maravilhoso. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Bacana, legal. Fiamma, quer ficar à vontade. Vou agradecer primeiramente ao Portal da Cidade. Para mim foi uma honra e um prazer imenso estar numa noite de terça-feira aprendendo com a Letícia e com a Jennifer, porque hoje para mim foi uma aula. Eu aprendi com vocês. Eu acredito que conhecimento é troca e foi isso que a gente fez hoje. Então, muito, muito, muito obrigada, meninas. E espero que a gente se reúna virtualmente ou pessoalmente num próximo momento também. Jonathan, muito obrigada pela oportunidade. Eu adorei você como mediador, foi excelente. Eu estava brincando no início que a live não teve um roteiro, mas de alguma forma você conseguiu criar esse roteiro e direcionou muito bem as perguntas para que a gente pudesse realmente levar a nossa experiência de uma forma que agregasse para quem estivesse assistindo. Então, quem assistiu a gente, muito obrigada. Espero que vocês consigam acompanhar também um pouquinho do nosso dia a dia e do conteúdo que a gente produz nas nossas redes sociais. E um beijo para o meu namorado que está assistindo. Bacana. Letícia, fica à vontade. Meu Deus, que falas maravilhosas, ó. Gente, que honra estar aqui, cara. Eu queria estar pertinho de vocês, a gente está trocando uma ideia, isso num vídeo, isso numa mesa redonda.
trocando uma ideia legal. Foi muito bom, gente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Gratidão por estar aqui. Obrigada, Jonathan. Obrigada, Fiamma, Jenny. A torcida das duas. Muito obrigada, gente. Isso é muito real. Isso é um carinho incrível. Olha o que a gente está vivendo, cara. Por que a gente esperou isso acontecer para coisas como essa assim tá acontecendo, sabe? Então é isso. A resposta que eu tenho para deixar para a última mensagem é: não espere algo ser muito assim catastrófico para você se jogar, se arriscar. E, cara, se errar, faz de novo, faz de novo. Não espera coisas coletivas acontecerem ou algo ruim acontecer na sua vida para você ser quem você é. E, enfim, se arriscar. Seja feliz. Muito obrigada, viu? Obrigada. Beleza, bacana demais. Gente, muito, muito obrigado. Agradeço de novo a vocês. Além de tudo, ainda arrumaram um horário e estão aí tanto tempo conversando. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. E amanhã a gente continua. Amanhã a gente continua. Nossa live amanhã ela é um pouco mais técnica. Vamos pegar um pouco mais pesada aí para parte financeira. Temos um consultor financeiro, então amanhã vai ser legal. Vai ser massa. E eu agradeço demais e até amanhã, quem puder. E as 3 já estão convidadíssimas aí, já, né, para o nosso encerramento na sexta-feira, às 19 horas. Espero poder contar com todas lá. Acho que vai ser muito legal juntar todo mundo. Vai ser uma experiência super interessante. E é isso. Muito obrigado e boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, até sexta. Boa noite. Obrigadão, viu? Um abraço. Outro.